Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que estamos aqui em mais um programa Episódios Diários para refletirmos sobre nossas lições, sobre questões aqui do Espiritismo cristão, do Evangelho de Jesus, para podermos trazer esses conceitos para o nosso dia a dia de uma forma mais simplificada aí, para que nós coloquemos para dentro de nós esses conceitos, não é assim? Nosso livro Sinal Verde, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Estamos na lição 41, reuniões sociais. A reunião social numa instituição, no lar, deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão, com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Desculpe. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Então, meus queridos, olha só que coisa importante reunião, né? Reunião, nós temos reuniões de diversas formas, desde na casa espírita, durante as nossas aulas de ESG, assistindo palestras, até o nosso trabalho, ou uma reunião na escola do nosso filho, do nosso neto, uma reunião na nossa casa, uma reunião do Evangelho no Lar, uma reunião entre pessoas ali da mesma família e que vamos ali falar sobre algum tipo de assunto. André Luiz nos dá algumas regras de respeito. Para quê? Aí a gente pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? O que isso tem a ver com religião? O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Quantas brigas e quantas inimizades saem de uma reunião dessas? Reunião nesse sentido. Pessoas reunidas socialmente. Não é naquela informalidade. Mesmo na informalidade, não é? Mas quando é algo mais formal, porque ele nos coloca aqui algumas situações que nós temos que ter sempre a comunhão fraterna, o respeito, não falarmos mal dos outros, que é muito comum. Inclusive, meus queridos, nós temos que falar aqui sobre velórios. Velório também é uma reunião, ali tem pessoas reunidas. Em prol seria daquele espírito que está partindo para o outro lado da verdadeira vida, na verdade, está indo para a verdadeira vida, mas sabemos, como falamos aqui há poucos episódios para trás, que todo o processo de desencarnação, ele, via de regra, ele tem o seu grau de dificuldade, então aquele espírito pode estar passando por um grau de dificuldade grande, e nós ali, então, temos obrigação moral de manter o respeito àquele que está numa situação, muitas vezes, de sofrimento, de dor, a família que está num momento de sofrimento, de dor. Cuidemos, então, o falatório, a maledicência, colocando o algodão do silêncio nesses falatórios desproporcionais e descabidos no momento. Se nós não temos referências positivas daquela pessoa, então calemos. E se temos, falemos. Coloquemos, como diz aqui, as referências nobres sobre aquela pessoa. Ignorar também
o que possam estar falando de mal daquela pessoa ou da gente mesmo, né? Então tenhamos essa atenção. E aí ele nos fala aqui também outras coisas, né? Para a gente respeitar quem está falando, não ficar cochichando, não ficar rindo, não ficar bocejando, né? Que demonstra assim falta de atenção, que demonstra enfado, tédio. Ter esses cuidados, que é o que a gente gostaria que tivessem conosco. Numa apresentação, numa palestra, evitar de sair no meio, né? Para deixar aquela pessoa que está lá, aquela pessoa não ficar desapontada, ou aquela pessoa, atrapalhar aquela pessoa por exemplo, uma apresentação artística, né? A pessoa está ali dançando. Aí eu saio no meio, primeiro que chama atenção, aquela pessoa está dançando, desconcentra, aquela pessoa está numa competição, às vezes, né? Então, a pessoa, às vezes, vou desviar a atenção daquela pessoa. Então, vamos esperar o intervalo para a gente sair, né? Se a gente tem ali algum compromisso, alguma coisa assim. Ou também vai demonstrar o nosso desinteresse, vai deixar aquela pessoa chateada, triste. São todas questões simples que nós podemos cultivar, porque como diz Joana de Ângeles também, se nós não fazemos no simples, como que nós vamos fazer no complexo? Se nós não temos esse cuidado nas coisas pequenas, como que nós teremos nas grandes? Não é? Então aqui ele vem nos falando de diversas questões simples que nós podemos, sem muito esforço, fazer no nosso dia a dia. Como ele diz aqui, se a gente está numa reunião séria, vamos respeitar a seriedade do momento, não, né, do jeito que nós gostaríamos de ser respeitados, sempre doando o melhor de nós, sempre pensando no respeito, sempre pensando de fazer ao outro o que eu gostaria que o outro nos fizesse. A fórmula da felicidade e do progresso de todos nós que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.